pelo que eu vi também dos vereadores que foram escolhidos pelo PDT, que eu cumprimento muitos vereadores do PDT, cumprimento os vereadores do PP, agradeço ao povo de Sarandi que nos deu maioria na Câmara, mas eu espero que a gente consiga fazer um trabalho, pelo menos em relação aos pontos positivos de Sarandi, que a gente consiga o apoio de todos os nossos vereadores, que será muito importante, a gente sabe do apoio legislativo, que sempre é importante para fazer um bom governo. Prefeito Cardoso, o senhor venceu na primeira eleição aqui em Sarandi com uma margem expressiva de votos sobre o então adversário. O senhor fez o seu sucessor, o atual prefeito Paulo Castro, também com uma margem expressiva de votos com relação ao oponente. E o senhor venceu com uma margem bem apertada de votos agora nessa eleição de ontem. 136 votos. Como o senhor analisa esses números? Os números, eles são, foi uma opção nossa. Nós optamos por reduzir a nossa aliança. Nós dialogamos praticamente com, eu não digo com todos os partidos, mas com quase todos os partidos naquele período pré-eleitoral. E fizemos uma opção por fazer um governo enxuto, um governo com pouca gente e um governo com uma aliança menor. E é evidente, né, José Leal, que, por exemplo, na nossa primeira eleição, nós tínhamos uma aliança grande com vários partidos. Na segunda eleição tínhamos uma aliança ainda maior. E nesta eleição as alianças se equilibraram. Até eu vou dizer para ti, para os ouvintes, que foi a eleição mais difícil. Eu sabia que seria uma eleição muito difícil, mas eu não estava preocupado só com o resultado das eleições em si, eleitoral. Eu estava preocupado com a questão pós-eleições. E graças a Deus, Deus permitiu que nós fizéssemos uma agenda muito pequena. Nós somos o Partido Progressista e somos o PT. O PT é um partido que não é carguista, que não é um partido que fica exigindo muito espaço, quer e vai ter o seu espaço, porque tem nosso vice-prefeito, tem bons quadros. E aí nós temos o PSC, que concorreu com o vereador, o PR e o Rede. E aí outros partidos então menores aí que concorreram com vereadores também numa chapa à parte, mas nos apoiaram para prefeito. Então os nossos compromissos do ponto de vista de espaço na administração são muito pequenos. E isso vai permitir que a gente consiga fazer um grande governo, porque nós precisamos reduzir o custeio tanto da questão fixa ligada a pessoal, e precisamos reduzir o custeio onde dá para reduzir. Nós vamos reduzir, vamos criar um grupo de inteligência para trabalhar na prefeitura muito forte. Quer dizer que no nosso governo futuro nós vamos, cada recurso vai ser bem aplicado, porque essa foi outra opção também. A nossa campanha foi uma campanha franciscana, uma campanha barata. Nós gastamos somente o essencial, diferente daquilo que algumas pessoas falam. O investimento de campanha foi um investimento mínimo, quase sem investimento, praticamente zero. Eu diria que, e veja bem, numa comparação, José Leal, que o Democrata era nosso companheiro de partido a vida inteira, e o Scheibe foi nosso prefeito de Sarandi por 2 vezes, pelo nosso partido. E o PTB era um partido que esteve conosco nas últimas eleições e foi nosso adversário. PSC da mesma forma, o PSB da mesma forma, o PCdoB foi o partido que nos apoiou numa eleição. Então cada partido tem, o PSD também foi um partido que nos apoiou e agora foi nosso adversário. Então, se nós compararmos a questão, trouxermos isso para a realidade das eleições de 2008 e as eleições de 2012, esta vitória foi a maior vitória da história de Sarandi, considerando esse quadro todo. Uma vitória grande. Foi assim lá em Liberato Salzano, na eleição, minha segunda eleição. Eu fiz a primeira, e na minha segunda eleição também fiz uma opção por reduzir, porque a gente não leva nada desta vida. E
A única coisa que a gente pode deixar, quando a gente parte definitivamente, são as coisas que a gente construiu. Eu gosto muito de política, Deus me deu esta oportunidade, porque Deus tocou o coração da população de Sarandi, nós tivemos apoio de todos os segmentos, do segmento empresarial, aqui é o pessoal que mora no centro da cidade, dos bairros. No interior tivemos um apoio um pouco maior, que acabou consolidando a nossa vitória, mas o nosso apoio foi parelho. Então são pessoas que aceitaram o nosso nome, votaram com base na expectativa de um bom governo, e nós vamos fazer com certeza um grande governo. Eu já estou só pensando na questão desse novo governo, de articular, estou pensando para a questão de pessoas que possam cuidar da arrecadação, da despesa. Nós vamos cuidar muito da despesa, muito. Prefeito, essa é a minha próxima pergunta. Como será montada a equipe de governo para a sua gestão nesses próximos 4 anos? Não vamos ter dificuldade para montar a nossa próxima equipe de governo. Todos aqueles que desejarem integrar o nosso governo terão que ter probidade, em primeiro lugar, tem que ser ficha limpa, no sentido da idoneidade, tem que ter aceitação da comunidade, tem que ter relacionamento político, tem que ter relacionamento comunitário, tem que ser trabalhador, tem que estar disponível nas 24 horas do dia. Não vai ter espaço no nosso governo aqueles que pretendem sombra e água fresca. Isso não vai existir. Posso assegurar que nós vamos pagar o preço que tivermos que pagar, se for o caso que alguma pessoa pretenda ocupar algum cargo com essa expectativa. Não vamos queremos que a oposição seja, do ponto de vista fiscalizatório, seja muito forte. Queremos que o nosso partido, que tem tradição de ser muito fiscalizador, que fiscalize, que denuncie qualquer irregularidade. A opinião pública, queremos que da mesma forma denuncie qualquer irregularidade, os veículos de comunicação da mesma forma, porque a base